Este projeto foi contemplado pela Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc, e tem a realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Governo Federal. Olha o foguete de fora, olha a vara de Deus e a Nossa Senhora. Fogo de Deus, fogo de fora, vara de Deus e a Nossa Senhora. Fogo de Deus, fogo de fora, foguete de dentro, olha o foguete de fora. Fogo de Deus, fogo de fora, fogo bonito esse fogo é amor. Fogo de Deus, fogo de fora, Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fernando Lino Leite, sou do grupo Camuanga de Angola. Agora nós vamos fazer aqui com um podcast aqui. Vamos falar um pouco sobre capoeira, sobre as crianças na infância, sobre capoeira. Eu comecei capoeira com 4 anos de idade, com chamado José Leandro Leite. É meu pai, chama Mestre Pequeno. E aí eu fui desenvolvendo a capoeira aí meu pai ia para as rodas de capoeira, aí ele levava eu, aí minha mãe ia também. Aí eu comecei a desenvolver a capoeira. Aí eu fiquei muito tempo, meu pai quando ia para as rodas, aí não tinha tempo para poder levar eu. Eu pegava o banquinho, aí colocava o banquinho lá. Começava a dar um rabo de arraia para lá, um rabo de arraia para cá, e ele chegava assim, assim não. É pra ali, mais um pouquinho pra lá, mais um pouquinho pra lá. E eu fui desenvolvendo a capoeira. Aí eu fui conhecendo os mestres. Aí eu conheci quando o mestre Mato Grosso, aí veio o mestre Moraes, aí veio o mestre Paz. Aí eu fui desenvolvendo a capoeira. Aí hoje eu tô com 23 anos. Aí eu fui desenvolvendo. Aí fui um pouquinho pra lá, fui viajando um pouquinho, fui conhecendo capoeira ali, fui aprendendo com os mestres. Aí quando meu pai falou assim, agora tá na hora de você ser um trenel. O trenel, ele não é um cargo, ele não é um título, ele é um cargo que ajuda o mestre dentro da escola de capoeira. Aí nós treinamos na faculdade, na UFMS. E aí eu fui desenvolvendo a capoeira, aí eu fui dar aula no CRAS para criança. Aí no CRAS, aí eu comecei a desenvolver a capoeira com crianças. Tinha até crianças especiais também. Aí foi uma experiência muito bonita para mim, porque eu não tinha conhecimento assim com as crianças, né? Aí a moça lá que falou, que bonito você fazer assim, porque sempre lá não tinha nem... É difícil ter pessoas que dão aula em CRAS, assim, em escola, porque não tem paciência com as crianças, né? Porque as crianças são muito agitadas. Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que adaptar uma capoeira dentro de uma brincadeira para você poder brincar com as crianças e eles vão desenvolvendo a capoeira junto. Aí depois eu fiquei um tempo, aí veio essa epidemia que tem agora, né? A Covid-19 que veio. Aí deu uma afastada a gente da capoeira, mas graças a Deus que deu tudo certo agora, que teve essa ideia que eles colocou pra gente poder bater um papo, né? Conversar sobre capoeira. Aí nós estamos aqui com a presença aqui da Maria Fernanda aqui, amigona. Ela conhece eu desde criança. É verdade. Aí eu queria Fernanda, que você falasse um pouco assim, quando você começou a capoeira, quando eu era pequenininho, quando você me conheceu. Aí eu queria que você falasse um pouco assim sobre a sua história na capoeira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Me sinto lisonjeada de estar sendo ouvida nesse momento, né? Meu nome é Maria Fernanda Arnaldi Campelo. Eu nasci no dia 29 de janeiro de 1982. E eu vou falar um pouco, né, da minha história de capoeira, né? O Fernando pediu aqui.
Eu comecei a capoeira perto do ano de 2002, 2003, mais ou menos. Era na época que eu estava fazendo faculdade, né? E, assim, na minha família eu não tem nenhum capoeirista, assim, que eu possa dizer que eu segui, né? A capoeira dentro da família, mas... eu lembro que meu irmão uma vez foi para Bahia, né? Com os amigos, tudo. E ele trouxe de souvenir um berimbau. E daí esse berimbau, toda vez que ele tocava, eu gostava muito do som. Às vezes eu pegava o berimbau para brincar com ele, e ele ficava bravo comigo, que não podia pegar o berimbau dele. Mas eu gostava muito do som, assim, era uma coisa que me chamava muita atenção. E daí, quando eu consegui um pouco, assim, mais de independência, de fazer aquilo que... né, ir e vir, né, e tudo, eu lembro que eu estava saindo da faculdade um dia e vi uma placa, assim, escrito capoeira aqui, né? E daí eu peguei e falei, vou bater lá. Daí eu parei ali o carro, ali perto da minha casa, aqui em Campo Grande, né? Parei ali perto e parei o carro lá, subi a escada, daí eu estava subindo a escada e ali era a academia da Muzenza, né? Daqui de Campo Grande, hoje, Contramestre Caverninha, na época era professor Caverninha. E eu lembro que quando eu subi lá a escada, ele olhou assim, né? E ele ficou... Depois ele me contou que ele ficou preocupado me vendo subir a escada, que ele achou que eu era gringa, ele achou que eu era uma estrangeira, né? Tinha cabelo curto, assim, né? Mais diferente, daí ele achou que eu era uma estrangeira. E ele pensou com ele, puxa, e agora como é que eu vou falar com essa gringa que eu não sei falar inglês, não sei falar outra língua, o que eu faço? Daí eu terminei de subir a escada, que era um escadão bem grande, assim, ali na Avenida Ceará. E daí, quando eu cheguei lá em cima, eu falei, oi, boa tarde, eu queria saber informações da aula de capoeira, eu queria fazer capoeira. E daí ele já abriu um sorrisão e falou, puxa, que bom que você fala português, né? Pensei que você era gringa, né? E daí, nesse dia, já ficou o nome, né? Já ficou gringa. E daí, enquanto eu treinei ali, eles me conheciam como gringa e ficou gringa. Até hoje tem gente que me chama de gringa, né? E ali foi um momento interessante, que eu comecei ali a treinar capoeira, né? Capoeira contemporânea. E eu lembro na época que a Miojo, né, companheira do Caverninha, tava lá. Acho que na época eles estavam começando a namorar, na época, assim. E eu lembro que de ver a mulher, assim, eu me senti mais fortalecida de estar ali com uma mulher junto, sabe? Que eu ia treinar, não tinha ninguém no meu horário. Daí treinava eu, a Miojo e o Caverna. Daí eles começavam a me ensinar, né? Tinha as movimentações lá, tinha movimentação 1, 2, 3, né? Para você ir subindo de corda, você tinha que aprender os movimentos que eles colocavam lá, né? Então, foi bacana lá. Daí, teve uma época que... Daí, eu parei de fazer ali, que eu tive que mudar de cidade, né? Ali na capoeira do Muzenza, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com o mestre pequeno, né, do Camuanga. E essa primeira vez que ele foi lá, eu me lembro até hoje que a gente pagou a oficina, né? Eu lembro que foi R$ 5 que a gente tinha que pagar para ter a oficina do mestre, né? Então, daí eu paguei, fiquei interessada, gostei da aula dele, achei diferente, né? Mas naquela época acho que eu não tinha maturidade, eu tinha mais outros interesses e tudo mais. Daí acabei até mudando, né? Depois que eu me formei, eu me mudei para Bonito. E daí lá em Bonito eu comecei a treinar com o João. O João Garapa, que hoje ele treina aqui em Campo Grande também, professor do Ilê Camaleão, se eu não me engano. E o João, a gente treinava, eu, o João Cipó, a Fernandinha também. A gente treinava lá a capoeira contemporânea. E daí eu lembro que foi em 2007 ou 2008, mais ou menos, que teve um encontro que o João preparou lá para nós. Todo ano ele fazia, né, a troca de corda, batizado, né, que é esse negócio que sempre tem, né, todo ano tem.
E daí, nesse encontro que teve, ele convidou um mestre, o mestre Chuluca. Ele convidou o mestre e ele chegou lá em Bonito, né? Ele não ia, não. Depois ele me contou que ele não ia, mas que daí ele recebeu o convite. Na noite que ele recebeu o convite de ir para esse encontro, ele até falou não na hora, né? Que ligou para convidar ele. Foi um convidado do evento que convidou ele. E ele falou, não vou para Bonito, não, muito longe, né? 1.000 e tantos quilômetros daqui de Goiás, eu não vou, não. Mas daí disse que à noite ele teve um sonho. E ele sonhou com umas pedras, assim, num rio transparente, numa cachoeira transparente, assim, com umas pedras, 3 pedras brancas, assim, na mão dele. E ele falou que ele acordou, ficou encucado com aquele sonho. Ele falou, eu tô achando que é para eu ir para essa viagem. Daí ele pegou e ligou pro rapaz que convidou ele, né? E falou, ó, eu vou para esse encontro, assim, eu tive um sonho, eu acho que eu tenho que ir nessa viagem. Daí ele foi. Daí foi um trem esquisito, assim, que foi paixão à primeira vista, assim, quando eu vi o mestre Chuluca jogando, cantando, né, e vendo também quando eu vi também a postura dele diante das coisas que aconteciam no encontro, né? Que encontro de capoeira, quem está ouvindo, se é capoeira, sabe que encontro acontece de tudo, né? Então, daí diante dos processos lá do encontro, eu via a postura dele, né? E isso me chamou muita atenção, a educação dele, a postura dele, né? Como capoeirista, me chamou muita atenção, porque era diferente daquilo daquilo que eu conhecia, né? Então, daí eu sei que eu comecei a conversar com ele, eu até parei, assim, meio que de dar atenção para o encontro, e comecei a dar atenção para ele, porque eu via que ele tinha mais coisas para me ensinar, que eu tinha mais interesse naquelas coisas ali do que estava rolando além dessas conversas, né? Daí eu lembro até um dia que a gente conversou muito, teve a roda, tudo. Nessa roda a gente estava conversando, a gente estava fora da roda, eu estava conversando com ele. Nessa roda teve um rapaz que quebrou o joelho numa tesoura, né? Movimento de tesoura. E daí a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre a questão da integridade física, né? Da questão do cuidado, do jogar com o outro, né? E isso foi em 2008. 2008. Então, daí em 2008 eu percebi ali que eu gostaria de seguir essa capoeira diferenciada, que eu vi que para mim tinha a oferecer mais para mim daquilo que eu tinha interesse, né? Que é uma coisa de afinidade, assim, também, né? Então, daí eu quis ser aluna dele, mas ele não deixou eu ser aluna dele, não. Ele falou, não, você não é minha aluna, não. Eu queria ser aluna dele, ele não deixou. Ele falou, não, você não é minha aluna, não. Você faz capoeira contemporânea, né? Então, é bem diferente. Fica tranquila aí, ó. Você quer saber mais? Vai lá, vai ter um encontro com o mestre Curió, lá em Goiânia. Mestre Curió e mestre Jararaca. Você tem que conhecer eles. Vai lá, é uma oportunidade boa. Vai lá. Daí eu nem pensava em ir, sabe? Porque eu trabalhava muito no turismo, eu trabalhava feriado, final de semana, férias, tudo, eu vivia trabalhando. Daí por acaso, eu fui desligada do hotel que eu trabalhava, né? Porque eu usava dread, né? Eu tinha uns dread no cabelo e eu trabalhava num hotel meio chique, assim. E o pessoal achou que eu não combinava mais, assim, né? Com o perfil, assim, da coisa toda. E daí me dispensaram, né? Daí eu falei, caramba, foi a primeira vez que eu fui mandada embora de algum lugar. Daí eu cheguei em casa chorando, triste, né? Triste. Mas daí eu lembrei desse convite que ele tinha feito para mim. E era no final de semana depois do que aconteceu, dessa minha dispensa, né? Daí eu lembro que eu até falei assim, caramba, mas eu vou receber sem trabalhar, né? Que é aquele negócio do aviso prévio, né? Daí eu falei assim, já sei, eu vou pegar esse dinheiro e vou para Goiás. Vou lá conhecer mestre Curió e mestre Jararaca. E daí eu fui. E daí eu fui lá e daí comecei a pesquisar mais, né? Comecei a me dedicar mais à capoeira Angola.
Mas mesmo assim, ali ele ainda não... Ele falava ainda que eu não era aluna dele. Que mesmo eu querendo ser aluna dele, eu não era, porque eu tinha que aprender muita coisa ainda, que eu tinha que tomar decisões, que eu era meio revoltada, assim, que eu achava que eu podia ser as duas coisas, né? Eu queria aprender a capoeira Angola, mas continuar treinando a contemporânea com meus amigos, né? Porque eram meus amigos, né? Que a gente acaba se tornando família, assim, as pessoas que treinam, né? Mas daí acabou que conheci meu esposo nesse encontro, né? Eu conheci meu esposo e a gente ficou junto e a gente está junto até hoje. Ele é um goleiro também e ele que me ensinou muita coisa. Ele é um dos meus mestres, né? E daí ele foi para Bonito comigo e a gente começou a treinar lá no quartinho do fundo em casa. Daí eu lembro que daí no segundo mês que ele já estava lá em casa, eu comecei a sentir umas tonturas, percebi que estava grávida. Daí tive que parar um pouco com o treino, porque eu era vegetariana na época, não comia direito. E daí tive que dar uma pausa na capoeira para cuidar mais de mim e dessa gestação, né? E daí, consequência disso, né? Voltar a comer carne, não fazer exercício físico. Virei obesa, pressão alta, quase tive problema na gravidez, né? Então, foi um pouco complicado para mim essa história aí, mas graças a Deus passou, né? Tive minha filha de cesárea e daí depois eu lutei contra o peso, né? Depois que ela nasceu, eu lutei contra o peso, consegui emagrecer de novo, daí voltei à capoeira, porque eu queria treinar, né? Só que daí o peso atrapalhava meus joelhos, daí eu não conseguia treinar porque eu sentia muita dor nos joelhos. E daí consegui lutar com isso, voltei a treinar, daí treinava. Nesse meio tempo eu não treinava físico, mas eu treinava instrumento, né? Eu sempre ia junto pro treino, naquela época nós treinávamos na Brasil Bonito, lá em Bonito. E era um espaço cedido lá para nós. Daí toda terça e quinta a gente ia, tinha que pagar babá, porque lá não tinha família para deixar neném. Daí a gente tinha que pagar babá para poder eu treinar junto na capoeira. Então daí já era outro empecilho que com quem que deixava neném para poder treinar, né? Então teve essa luta aí também. Mas graças a Deus foi passando, a gente foi se arrumando, né? Até a gente voltar para Campo Grande. Daí aqui em Campo Grande a gente começou a treinar nas associações, né? E daí foi isso. A gente foi lutando, foi treinando e foi essa minha história de capoeira, né? Eu lembro que meu mestre demorou uns 2 anos eu treinando com o Marcos em casa toda terça e quinta, passando desse negócio de gravidez e tudo mais. Passou uns 2 anos e ele falou, agora você é minha aluna. Então, foi uma luta, assim, né? Para ele poder me considerar aluna dele, para poder ele se dedicar mais a mim e tudo mais, né? Porque eu tive uma história, assim, que eu tive que desconstruir algumas ou todas as coisas que eu tinha aprendido na capoeira contemporânea, para ter o entendimento do que era a capoeira Angola. Então, essa foi a minha história, né? Então, aí comecei em 2008 a capoeira Angola. Mas antes de tudo isso, né? Eu lembro que antes disso tudo, lá quando eu treinava capoeira contemporânea, o mestre pequeno apareceu lá na Muzenza, né? Foi fazer, acho que uma oficina. Foi a oficina, não sei se eu já contei essa história aqui, mas vou falar. A gente treinava lá, né? Eu, a Miojo, o Caverna, tinha os outros alunos, demais alunos. E eu lembro que teve uma oficina do mestre pequeno, né? Foi bem no começo do treino, quando eu comecei mesmo a treinar, e não sabia nem o agogô, nem o reco-reco, nem o pandeiro, não sabia tocar nada. E eu só treinava lá, armada, né, a queixada, né, da contemporânea, tudo. E eu lembro que chegou o mestre pequeno lá para dar uma oficina para nós, né, e o Caverninha falava pra gente, ó, vai ter a próxima aula, vocês veem que o mestre pequeno, que é o mestre de capoeira Angola aqui de Campo Grande, vai dar uma oficina para vocês e quem puder, vem para fazer essa oficina. E eu lembro até hoje que eu paguei R$5 aquela oficina. Era R$5 o preço da oficina e eu paguei lá e fui, né? Então,
esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive de capoeira Angola, quando o mestre pequeno apareceu lá para dar essa oficina. Daí eu sei que passou uns 2, 3 anos e chegou o convite de novo lá do mestre pequeno para a gente poder participar de um encontro que ele fez lá na escola. Foi na Passarelli. Maria Lúcia Passarelli. A Isso, escola bem perto lá de casa. exatamente. Daí eu lembro que minha mãe foi me levar lá. Daí eu lembro que minha mãe preocupada, né? Que a gente saiu daqui do centro para ir lá para o rancho, né? Daí minha mãe preocupada, queria saber o que eu estava fazendo ali, que nem ela entendia direito o que era capoeira, né? Eu lembro até que o mestre pequeno foi até o carro, falou com ela, não, você fica tranquila, aqui a gente vai... Né? Ele deu essa atenção, eu achei bem legal. E minha mãe se sentiu mais segura de me deixar ali e fazer a oficina, né? Daí lá eu fiz a minha a segunda, né, oficina de capoeira Angola, né? E daí teve outras também, porque daí a gente já se aproximou, né? Eu e seu pai, graças a Deus, contato, né? já começou a ter mais contato. Daí teve outra oficina também. Eu já estava em Bonito, mas quando eu passei por aqui por Campo Grande, eu parei lá. Teve outra oficina, eu fiz de novo. Mestre Olavo estava aqui na ocasião, né? E o Lico também. Tava, aí teve aquele outro evento também que você vê que tava o mestre Gil do Alfinete, né? Mestre Gil do Alfinete também estava aí, foi tudo isso. Eu participei, eu não me lembro muito bem das datas, eu tenho esse negócio de não guardar bem as datas, mas eu tenho na memória toda essa história aí de participar desses encontros do Camuanga, né? Na época não era nem Camuanga, né? Não, era... Puta, agora até eu tô fugindo agora, porque faz muito tempo, hein? Faz muito tempo, você era criança, Ixi, né? era pequenininho. Eu lembro a primeira vez que vi vocês, assim, o mestre pequeno com os menininhos dele, né? Era um mais alto e outro mais baixinho, assim, era seu irmão, era você e seu irmão, né? E toda arrumadinha, assim, Marilene sempre muito aciada com vocês, né? Cabelo todo penteadinho, assim, pra trás, cabelinho compridinho, assim, amarradinho, todo de uniforme, todos... Né? E ficava aquilo me encantava muito ver vocês assim jogando daquele jeito bonitinho, duas crianças jogando. Eu sempre achei isso muito bonito e muito bonito também a relação de vocês com seu pai, sempre com muito respeito, né? Sempre com muito zelo assim, né? Olhando pelo seu pai, isso sempre me chamou muita atenção também, que eu acho muito bonito isso. Então, é isso aí. Daí até hoje, né? Nós somos parceiros, estamos aí. Estamos aí até hoje. Até hoje, participando das coisas junto, crescendo junto, evoluindo junto, né? E eu não sei se no começo eu disse, mas reintegro, que eu estou muito feliz com esse convite do Camuanga, do mestre pequeno, seu pai, de você também. Estou muito feliz de estar aqui falando, né? Nesse espaço, ter a chance de falar um pouco da minha história, né? Como mulher na capoeira, como mulher mãe na capoeira, como mulher esposa na capoeira, né? E falar um pouquinho dessa experiência. Eu queria saber, assim, você trabalhar com as crianças, como que você consegue desenvolver, assim, dentro da sua escola de capoeira, você desenvolver com as crianças. Ah, certo. Então, até depois quero também ouvir também do Camuanguinha também, que você vai contar também. Mas a minha história de dar aula para criança, assim, foi uma coisa que eu queria desde a minha filha, né? Quando minha filha nasceu, eu já tentei dar aula para ela, né? Quando ela era bebê, eu não tinha muita base, eu estava começando a aprender ainda, não conseguia muito. Daí, quando ela cresceu, já tinha uma situação de que ela tem rinite alérgica, né? Então, os lugares que a gente treinava sempre foi cedido, então eram lugares bem precários, né? Então, quando a gente treinava nesses lugares e a gente levava ela, eu tinha que chegar em casa do antialérgico, né? Que era corticoide e não sei o quê. Então, daí eu cuidei mais dela e deixava ela na casa da minha mãe e ia treinar, né? Com o Marcos, nesses lugares. Daí, casa de vó, você já viu, né? Eu tenho a minha filha que tem 3 anos. Ela pega, quando eu chego do serviço, ela fala... Papai, o vovô me ensinou outro golpe de capoeira. Que ela tá começando agora a querer falar... Aí pega, e ela tava em ponte agora, disse que tava em ponte. Ah, ponte. Vovô me ensinou a fazer ponte. Olha aí, E aí ela pega, vai pra academia com o mestre também lá, fica lá. É igual quando a gente era criança, parece que vê como que é, né? Aí vai indo... Não, papai, vamos fazer capoeira. Eu falei, o pai tá cansado, agora deixa o pai descansar, no sábado nós faz. E ela fala, não, o vovô quer que fazer capoeira, quer fazer capoeira. E coloca a música de capoeira pra ela, aí
Mas pai, Ixi. vô e tio também dentro da capoeira não tem nem como Ixi, fugir o tio disso, dela né? então vem também com o filho dele, o Cauê. Aí Aham. junta aí todo mundo, aí Vira festa, aí vira né? festa. Pois é, daí eu tive que enfrentar isso daí, né? Ter que deixar ela na casa da minha mãe para poder treinar, né? E daí eu como mãe, quem tá ouvindo também que é mãe, sabe que vem uma culpa dentro da gente sobre esse negócio de deixar o filho para treinar, deixar o filho de lado para poder se dedicar a alguma coisa, vem uma culpa dentro da gente. E daí a gente meio que esse negócio dela ir pra avó afastou um pouco ela da capoeira e até hoje ela meio que é cabreira, assim, porque a capoeira meio que tirou a gente dela, assim, né? A gente deixava ela para poder dedicar à capoeira. Mas ela sempre viveu ali no meio, quando o mestre vai lá em casa, ela sempre tá no meio, nossos irmãos de capoeira sempre tá ali, ela sempre tá no meio, brincando, sabe tocar, tem ritmo, né? E tô dando o tempo dela, né? Agora esse mais novo não, esse mais novo ele é Mais novo, tentado, ih, hein? não para não. Benedito, ele treina desde a barriga da mamãe. A mamãe teve uma gravidez que, graças a Deus, eu estava mais crescida, assim, psicologicamente, assim, para manter o meu treino de capoeira, mesmo grávida, né? E treinei sempre, e mesmo grávida, né? E treinei até um dia antes de parir, parir natural, né? Foi um parto natural. E eu vejo que a capoeira, ela me ajudou muito nesse processo de gravidez para ser natural, né? Para manter a minha energia, para manter a minha força, para poder fazer um parto natural, né? Indo contrário a muitos médicos obstetras, né? Que falam que depois de uma cesárea você não consegue ter um parto natural. Isso é mentira, né? Eu sou a prova viva disso. Então, assim, quem estiver ouvindo que é mulher aí, que tá grávida, se quiser treinar grávida, pode treinar, não tem problema. Claro que você não vai numa roda de rua, que tem gente que você não conhece, que tem gente que, né, que tá fazendo uns golpes lá esquisitos, você vê ali, você não vai se colocar em risco você beber numa situação dessa. Mas dentro da sua escola, dentro dos seus amigos ali, dentro do seu mestre, seu professor, né? Você não precisa parar de treinar capoeira por causa da gravidez, né? A gravidez é saúde, é natural, é a natureza, né? A força maior da natureza, né? Da procriação. Então, e quem quiser, né? Quem também tiver, que é a mulher que está ouvindo também, que quer parar para curtir só a própria gravidez, também é válido, né? Tem os instrumentos também que pode se dedicar aos instrumentos, né? Então, mas para aquelas que querem treinar grávida, dou toda a força e dou todo o incentivo, porque na minha situação me fez muito bem, né? Me fortaleceu para passar essa transformação incrível, né? Que é da gente se transformar mãe, né? No caso, foi a segunda vez. E daí o Benedito nasceu, assim, com aquela força, assim, e o Ale tá aí ouvindo para não dizer que é mentira, de todos os treinos lá em casa, né? Depois que a gente passou a treinar lá em casa, porque o espaço também não dava mais, a gente passou a treinar lá em casa porque o Benedito era muito pequenininho e para eu poder treinar, o pessoal foi lá para casa, a gente começou a treinar em casa, e o Benedito lá no carrinho. Depois ele começou a andar, começou a pegar os instrumentos, a gente tocando, ele vinha pegar os instrumentos, pegava a baqueta, queria pegar a baqueta, queria tocar. Então, assim, a mãe que queira levar a sua criança para capoeira, leva, porque é muito prazeroso também ver esse envolvimento, né? Tocar pandeiro, lembro, Benedito com menos de 1 ano de idade tocando pandeiro na roda lá em casa, era uma coisa incrível, assim. Foi uma experiência muito maravilhosa. E, infelizmente, com esse negócio da pandemia, né, que nós estamos vivendo hoje, a gente deu esse break aí nesses nossos treinos, né, respeitando a distância social. E eu não vejo a hora, cara, de acabar isso, de todo mundo estar vacinado, para a gente voltar a treinar aí toda terça e quinta, firme, os sábados de manhã, que são tão energéticos, né, para a gente estar junto. E para criança, né, o Júnior me perguntou aqui, o Fernando me perguntou sobre esse negócio de dar aula para criança, né? Foi muito louca essa história de começar a dar aula para criança, porque teve um dia que me ligou minha amiga até
filha do Camuanga, né? A Eva, né? Treinela do Camuanga. Ela me ligou um dia e falou assim, Fer, eu recebi uma ligação me convidando para uma escola, mas eu não posso porque eu sou professora do município, eu tenho minhas obrigações com o meu concurso, né? Ela é concursada, que ela não podia abrir esse tempo para dar essa aula desse convite, né, que ela teve. E tem uma escola aí perto da sua casa querendo uma mulher para dar aula de capoeira. E tem que ser mulher, né? Porque na escola todas as professoras são todas mulheres. E eles não querem um homem de capoeira, eles querem uma mulher capoeira. E eu lembrei de você e eu queria saber se eu posso te indicar, se eu posso passar teu telefone. Nossa, aquilo me chegou de um jeito assim que eu nunca esperava, sabe? Eu me considero aluna até hoje, eu sou aluna até hoje e nunca pensei que eu poderia ser professora de capoeira, sabe? Era uma coisa assim inatingível para mim, né? Dentro do meu olhar, né? Dentro do meu entendimento, né? Eu que sempre admirei os mestres, sempre que admirei as pessoas que estão tantos anos aí na arte, né? Da capoeira. Então, me chegou esse convite, assim, eu lembro que eu fiquei uma semana pensando naquilo. Caramba, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu sei? E ela me deu uma força, meu marido me deu uma força, nossa amiga Alê me deu muita força também. E eu lembro que eu tinha medo de chegar na escola, até esse amigo nosso, Alê, que ele é aluno do mestre Leninho, né? Nosso tio de capoeira lá de Goiás também, ele mora em Campo Grande. E eu lembro que eu falei, Alê, você me ajuda, pelo amor de Deus, você me dá essa força, que eu vou chegar lá e vou fazer o quê, né? E eu tentava escrever planejamentos de aula, tal música, eu vou fazer tal movimento, tal música, tal movimento. Depois eu faço uma bananeira, daí a gente conta tal coisa, né? E eu lembro que eu estava tão insegura com essa oportunidade que veio, que eu chamei esse nosso amigo Alê e ele foi comigo. Não, maravilhoso, né? Me deu essa força incrível que eu nunca vou esquecer. E ele foi comigo e ele me ajudou no primeiro dia. E eu sei que depois a gente chegou à conclusão que tava massa, que era aí que tinha que tinha que dar o que sabia, né? Não precisava inventar nada, né? Tinha que fazer aquilo que sabia e ensinar o pouco que tinha, né? E foi uma experiência incrível, cara, chegar lá e ter aquelas criancinhas olhando pra gente, assim, como se a gente fosse uma super-heroína, assim, sabe? Foi demais. E nessa primeira oportunidade que eu tive de dar aula para essas criancinhas, e era assim, era uma coisa que eu nem conseguia perguntar para ninguém, porque ninguém tinha passado por isso de dar aula para bebê, capoeira Angola, sabe? E tinha bebezinho lá de 8 meses. E a dona da escola queria que eu desse aula para criança de 8 meses, né? E eu pensava assim, caramba, o que eu vou fazer com um bebê de 8 meses para dar aula de capoeira, né? Então, daí tinha até 4 anos. Então, era de bebê até 4 anos a escola, né? Então, eram essas 5 salas. E foi incrível, assim. Claro que lá na sala dos bebês, né? No berçário, eu desenvolvia uma coisa, né? E nas criancinhas de 3, 4 anos dava para desenvolver já outras coisas, né? Lá nos bebês, posso falar já da experiência? Posso, vamos embora. Então, daí lá nos bebês, eu percebi, assim, que o birimbau, que o barulho da cabaça, né? Aquele uom, 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 uom. Posso fazer aqui? Faz Posso pra fazer gente aqui? Dá ver. licença aí. Tinha algumas coisas que a gente Vou dar uma fazia. acompanhada aqui no pandeiro pra nós fazer junto. Tinha uns movimentos, tinha algumas coisas, assim, por exemplo, o cachixi. O cachixi que eu chegava, assim, e fazia... E eles ficavam paralisados, assim. O bebezinho fica paralisado com os sons. E daí, quando a gente faz umas caras e bocas, assim, e a gente fazia... É que vocês que estão escutando não estão vendo as caras que eu estou fazendo aqui. Mas a cara, assim, esse negócio para dar aula para criança tem muito esse negócio da expressão, né, Fernando? Tem que ter uma expressão, cara. Eles são agitados. E assim, só a gente falar, faz isso, faz aquilo, não adianta. A gente tem que fazer e dar aquela expressão toda, aquele teatro, para chamar a atenção, né? E daí esses bebês, no dia que eu levei o birimbau lá, eu fazia assim...
Peraí, vou fazer melhor aqui. E daí eles ficavam assim, ah! Daí eu fazia outro. E daí eu fazia essas brincadeiras com a cabaça, assim, de fazer som alto, som baixo, e fazer uau, 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 uau. E daí eu fazia essas coisas e as crianças ficavam encantadas, né? E daí eu fui percebendo, né, que tinha algumas coisas que chamava mais a atenção deles, e daí eu fui utilizando disso, né? É importante deixar claro aqui também que eu não sou pedagoga, né? Não sou professora, não tem essa formação, né, dentro da capoeira Angola, né? Então, eu sou aluna, não sou treinel de capoeira, eu sou aluna, né? Faço parte do grupo Meninos de Angola, eu sou aluna. E daí, assim, o que eu dava aula foi da experiência mesmo que eu fui aprendendo e fui utilizando dos instrumentos, das ferramentas, né, que a capoeira nos dá. E que também não são só os instrumentos, né? A gente, por exemplo, outra coisa que os bebês ficavam encantados era a bananeira. Nossa, fazer uma bananeira na frente de um bebê, eles ficam assim... né? Eles sorriem, eles dão risada, eles dão gargalhada. Então, esse negócio de fazer bananeira também foi legal, foi uma coisa bacana. E tinha também, por exemplo, as crianças maiores, né? As crianças maiores já dava para brincar mais, né? Já dava para... Quer ver uma ladainha que eles ficavam louquinhos quando eu tocava essa ladainha e botava eles para brincar com uma perna só, quer ver? Vamos lá. Yeah! Eu vim da Bahia, fui catar cipó, encontrei neguinho com uma perna só. Perguntei seu nome, ele me respondeu: eu sou o S.A., eu sou o C.U.E., eu sou Saci Pererê, 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 Saci Pererê, 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 Saci Pererê, eu Saci Pererê, eu Saci Pererê. E daí eles brincavam, assim, daí eu botava assim, enquanto a Pro canta que eu vim da Bahia, enquanto a Pro canta história, vocês gingam, vocês dançam com o corpo. Na hora que eu falar que eu sou Saci Pererê, eu quero todo mundo com uma perna só. Vocês fazem o que vocês quiserem aí. Vira pra lá, vira pra cá, põe a mão pra cima, põe a mão pra baixo, põe a cabeça pra cima, põe a cabeça pra baixo, mas todo mundo com uma perna só. Cansou a troca de perna, mas continua com uma perna só, né? Então, essa é uma brincadeira que a gente fazia, que eles adoravam, as crianças adoravam esse negócio do Saci, né? A brincadeira do Saci. E tem mais música, assim, né? Que dá para trabalhar com as crianças, que eu brincava lá com eles. E eles adoravam esse negócio de misturar música com a movimentação, né? Eles gostavam bastante. Tinha o samba também, dava para brincar de samba, daí a gente fazia a rodinha, daí ia cada vez uma, a gente com o pandeiro, a gente pegava o pandeiro e cantava, tudo era bacana. E assim foi construindo a história de eu dar aula para criança, né? Até chegar o momento, né? Depois, engraçado, né? Que a capoeira sempre traz essas coisas assim pra gente de ultrapassar nossos limites, né? De crescer, assim, como pessoa, né? Porque daí, quando eu comecei a ficar segura daquele trabalho que eu estava fazendo, bam, chegou a pandemia. Daí fecha a escola, a criança não vai mais na escola e tudo mais. E daí o pessoal da escola pediram, né? Falou, Fer, você tem que dar aula de capoeira online, né? Vai ter que virar online. Né? Então, foi engraçado, assim, porque quando eu comecei a me sentir seguro o suficiente para trabalhar com as crianças, que eu já tinha
né, algumas cartas na manga, assim, para trabalhar com essas crianças, né? Daí veio a pandemia, daí vai eu de novo, né, enfrentar esse desafio que era fazer aula para criancinha pela internet de capoeira. Ah. Assim, foi um desafio muito grande, né? No início, a demanda lá da escola era uma aula de 40 minutos, né? Que a gente tinha que ter essa aula de 40 minutos. Daí até que chegou um momento que a gente percebeu que a aula de 40 minutos não cabia. Daí passou para 10 minutos, que a criança não fica tudo isso na frente do computador tendo aula, né? E daí, por exemplo, daí passou, depois de 10 minutos também, os pais falaram que era difícil manter 10 minutos, daí passou para aula de 5 minutos. Né? Então, daí 5 minutos, assim, eu dava 2 movimentinhos e uma musiquinha e já era isso, sabe? Mas é um desafio, assim, foi um desafio. Tô lembrando aqui, tinha uma outra musiquinha que eu usava muito, porque, assim, a gente saía da sala e ia pra quadra, né? E daí tinha uma escada e aquelas criancinhas não podiam sair correndo, sair correndo pela escada porque caía, né? E daí eu falava assim, ó, vamos junto com a Pro, todo mundo em fila. Daí eu fazia assim pra eles. Devagar, devagarinho, devagar, bem de mansinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, oh, devagar, bem de mansinho, devagar, devagarinho. Então essa era uma música também que a gente trabalhava para eles andarem devagar, devagarinho, devagarinho. E eles iam assim, pareciam que iam em pausa, em câmera lenta, assim, sabe? Então, isso é bacana, né? Como a música envolve a criança, né? Então, a ferramenta da música foi incrível, assim, ainda é, para mim, eu não consigo imaginar uma aula de capoeira para criança sem envolver a música dentro do movimento, né? Eu não é difícil, né, se envolver, principalmente essas pequenininhas, assim, né? Essas bem pequenininhas, é interessante envolver a música com o movimento, que daí elas interagem mais, né? Elas tentam cantar, elas tentam fazer, e tem o teatro junto, né? Toda aquela expressão corporal, aquela expressão facial, né? Cantando, tudo mais. E é isso aí, é isso que E é legal esse negócio do teatro com criança, que lá também quando eu desenvolvia lá o teatro, lá nós fizemos um teatro de criança, com a capoeira lá. Aí quando eles iam, aí falou assim, aí eles iam embora, né? Aí quando era pra voltar no outro dia que ia ter a apresentação, que chamava a mãe deles. Ah, mãe, vamos fazer um teatro de capoeira. Aí na hora do teatro, chegava lá, nós fazia tudo certinho, né? Fazia o teatro, aí quando chegava no final lá, aí falava assim, viu mamãe? Como que a capoeira desenvolve você aprender alguma coisa? Ah, bonitinho. Aí foi e o samba, quando fazia o samba com eles. Aí entrava lá pra fazer um samba com eles, colocava aí. Eu falava pra eles assim, agora eu quero ver quem que sambar mais bonito e vai ganhar um berimbau. Ala, daí, hein? Aí disse que. Aí um dia chegou a mãe de um lá e falou assim, o senhor foi falar isso de que eles iam ganhar um berimbau quem sambasse mais bonito, ele chega lá em casa só quer ficar sambando, não faz mais nada. Aí eu falei assim, é um negócio diferente, porque você mexer com criança não é a mesma coisa você mexer com pessoa adulta, né? Porque a criança você tem que... também um pouco você tem que criar uma coisa diferente que se envolve com as crianças, igual você estava falando. Com esse negócio do berimbau fazer esse som. Isso aí já é uma coisa diferente que eu aprendi, que eu não sabia. E aí é um negócio diferente, né? E aí que eu pego lá, quando o meu pai vai com a minha filhinha, quando faz pra coisar. Aí eu fico olhando aquele lá, eu falei assim, quando o Tuano era mais novo, ele também me ensinou, e hoje ele tá ensinando minha filha a fazer capoeira também, quando era pequenininho. Aí eu falei assim, que é um negócio que se vem o pai, aí vem o filho, aí vem meu filho, que ensinou também com o meu pai.
Aí eu vi que é um Incrível. negócio que é igual a capoeira, né? Igual o berimbau. Berimbau são 3 berimbau. Nenhum são com a cabaça igual. Uma cabaça diferente da outra. Tem a maior, tem a média e tem a pequenininha. É igual você ensinar. É o pai, aí vem o filho e vem o meu filho que aprendeu com o meu pai. Porque o gunga é o que comanda todos eles, dos dois, né? É uma coisa diferente, né? Fernando, como funciona a bateria na escola sua? Então, lá meu mestre ele utiliza a bateria assim, de lá para cá ou de cá para lá. Vou falar de lá para cá. Tem o agogô, né? Na extrema direita, na extrema esquerda, para quem olha de frente na bateria, tem o agogô, tem o reco-reco, tem o pandeiro, daí tem o gunga, daí tem o médio, daí tem o viola, daí tem outro pandeiro e daí tem o atabaque. É assim que funciona. São sequências assim. É assim que funciona. Aí lá eles tocam Angola. Angola inversa e o repique da... Você podia dar uma mostradinha pra nós? Bora, demorou. Aí eles também já vê como que funciona o toque na escola de vocês. Bom, eu tô com viola aqui, né? Uhum. Então vamos meio que adaptar, adapta os toques porque tá com violinha, né? Vamos fazer uma adaptação aqui, né? O gunga ele chama na Angola, né? E assim vai seguindo. O médio a gente toca o que a gente chama de Angola inversa, né? E daí a viola você vai repicando dentro da possibilidade da música, do momento. E uma coisa muito louca, assim, que eu tô sentindo que, às vezes, quando você tá na roda, assim, naquela energia rolando e tudo mais, parece que a viola, ela vai repicando junto com o jogo da pessoa, cara. Daí, conforme a pessoa faz tal coisa, você puxa num repique, e daí a pessoa cai junto. E eu, como eu disse, né, sou aluna, tô começando a aprender agora. E essa é uma das últimas descobertas minhas, assim, que a viola tem uma coisa muito especial, assim, com o andamento do jogo, né? Tem a hora, né, de fazer os repiques, tem a hora que cabe o repique, né? Até então eu não sabia, o repique... Tudo junto, tudo misturado, mas faz parte, eu não tenho medo de falar, não, que eu tô começando agora, que eu tô aprendendo agora, que eu errei muito já, né? E a gente aprende com os erros, né? Com os ensinamentos, os aprendizados também vêm com os erros, né? Então... Ultimamente eu tenho ultimamente não, né? Antes da Covid, né? Parar tudo. Eu estava observando isso, que a viola tem esse negócio de... Parece que ela... Como é que eu falo? Eu sei que vocês que estão ouvindo aí, para vocês terem uma ideia, vocês já viram aqueles desenhos, assim, que tem uma cobra naja, assim, e o cara vai com a flauta, assim... E ele vai direcionando a dança da cobra, assim. Então, a viola, eu vejo, assim, que ela tem esse poder de encaminhar o jogo, assim, de direcionar a quebra do jogo. Às vezes, dá uma rasteira, você... Aí se empolga. Você se emociona, né? Eu acho que a emoção, assim, do toque, né? Junto com o jogo... Eu tô começando a sentir muito isso, assim, tô percebendo muito isso, que a viola tem esse negócio, assim, de não ser em vão, né? Os repiques não devem ser em vão, né? E mesma coisa para criança, né? O toque você vai puxar, se a criança tá fazendo alguma coisa, né? Que você segura, você já dá uma chamada, né? Você dá uma chamada. Se a criança está, sei lá, você está pedindo para fazer uma negativa, né? Daí, se a criança está fazendo alguma coisa que não é negativa, você já... Até a criança olhar para você e ver que tem alguma coisa de diferente ali, né? Então, a capoeira tem esse negócio, assim,
dos instrumentos, né? Fazer parte, tudo junto, né? Porque se fazer uma coisa separada da outra, acaba que não dá liga, né? Parece que fica uma coisa descolada, uma coisa da outra, né? Então, essa aí foi uma das últimas coisas que eu venho aprendendo, né? Assim, esse negócio do toque, né? E daí é isso. Mas me fala, Fernando, mais experiência do Camoanguinha, que eu tô bem curiosa para saber desse... Agora que eu tava lembrando aqui, que eu lembrei aqui, que aí nós começamos o projeto Camoanguinha lá, que é lá na sede, lá no Aerorancho, que é a academia nossa mesmo, lá do Mestre, a sede. Aí lá começou lá com um projeto, começou com um projeto. Aí começou a ir uma criança. Aí uma já começou a chamar a outra que ia lá. Aí a outra começou a chamar a outra, aí começou indo. Teve uma época que nós já tava com umas 30 crianças lá. Que maravilha. Aí aí chegava assim, porque quando acabava a capoeira, a gente dava um lanche, né, pra eles. Aí, engraçado, aí teve um assim, falou, professor, porque se chama, professor, que se fala professor, que é igual a escola, né, já chamamos a gente professor. Falou assim, professor, o meu amigo aqui falou pra mim que só tá indo na capoeira cair do lanche. Aí eu falei assim, não, aí eu não tô acreditando nisso aqui, não. Aí a gente pegou, falou, aí o meu irmão também que dá aula lá, né? Aí falou pra ele assim, você tem que vir pra treinar capoeira, não é cai do lanche, não. Aí ele falou, não, professor, ele tá falando, mas não é assim, não. Vamos aproveitar que você tá com o berimbau e vamos fazer um som aqui. Bora, Vou cantar bora. uma ladainha aqui, uma corrida aqui. Bora. Força de Sansão e oração de São Mateus. Quando amanhece zangado, quem pode ir com ele é Deus, camarada. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Quem me ensinou, camarada. Angola, Angola, Angola. É no balanço de Angola, é no balanço de Angola, 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 Angola. É no balanço de Angola, é no balanço de Angola, Angola, Angola. Mas eu vim de Angola, aí eu vim de Angola, 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 Angola. Deixa eu aí, Fernando. Deixa eu pra nós escutar o quê? Eu vou puxar uma ladainha também, que é uma ladainha que eu canto bastante com as crianças lá. Aproveitar que você puxou aí da ladainha. Eu lembrei uma ladainha que a gente brincava bastante lá com eles, que é fácil de entender para as crianças, né? Até para ensinar como é que é o berimbau, né? Como é que é o nome dos fatores, né? Que fazem um berimbau, né? Dos itens que fazem um berimbau, que é uma ladainha de mestre Pastinha, né? Já lembrando aqui que desde o início, né? Eu agradeço a todos esses mestres antigos que ficaram na resistência em tantos momentos difíceis, né, do Brasil e tudo mais, e que desenvolveram
essa resistência da capoeira que fez ela chegar até hoje a mim, né? Então eu sou muito grata a todos esses mestres e rezo a Deus que todos estejam em bom lugar. Bom, amor, vamos embora. Que a gente brincava com algumas musiquinhas assim simples, né, que eles conseguem ouvir, né, e o coro também é fácil, né, ai, 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 dê, né, então o coro ser mais facinho, né, que se a gente começar com criança com uns coros mais difíceis, né, e ligeiro demais, né, a gente tem que ter também esse carinho, né, em ver essa situação, né, é isso aí. Agora que eu tava lembrando aqui que eu fiz um teatro lá no CRAS, onde que eu dava aula, que tem uma história, né? Aí que o mestre contou pra mim, que quando tinha o feitor, o nego quando fazia na senzala, ele apanhava muito, né? Aí, pra poder o outro, quando eles iam trabalhar, quando o outro tava muito machucado, que não conseguia, né? Porque não conseguia trabalhar porque tava todo sangrento, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Aí eles faziam um buraco no chão, assim, e colocava o nego lá embaixo e jogava os matos por cima para tampar ele. Aí que veio o cachixi, que eles usavam no cachixi, né? Que quando eles coisavam, né, na religião, eles usavam o cachixi para poder usar. Aí pegava um cachixi desse, aí quando via aquele feitor com o cavalo para não passar por cima, para não pisar em cima do nego que tava no chão, aí ele vinha com o cachixi, fazia o barulho de cobra. Aí o cavalo ficava assustado, falava. Aí não ia lá não, porque ele sabia que tinha cobra, né? Que ele escuta de longe o cavalo. Aí lá nós fez esse teatro aí. Aí ficou uma coisa mais linda, hein?
Legal, né? Ficou muito bonito, porque o teatro, ele se envolve dentro da capoeira também. Isso Igual marca a a música. criança, né? A criança marca isso, né? Marca que para a vida inteira ela vai acabar lembrando disso, né? E vale colocar aqui também que a responsabilidade, né, da gente que trabalha com criança, né, da gente sempre dar o exemplo, né, de conduta, né, de um exemplo assim de respeito, de educação, né? Tem essa questão que a gente tem sempre que lembrar, assim, que a criança, quando ela vê, a criança vê a gente como professor, né? Mesmo não existindo esse nome dentro da situação, assim, né? Do fundamento, mas a criança vê a gente como professor, né? E principalmente as que gostam muito de capoeira, elas acabam querendo vestir igual você, querendo ter o mesmo corte de cabelo que você, querendo usar o mesmo sapato que você, usar a mesma cor do esmalte que você. Então, tem esse negócio muito, assim, da criança ver a gente como uma heroína, assim, né? Como um exemplo mesmo, assim, Como quase um professor de escola mesmo, porque é educação. Sim, exatamente. Porque quando você pega, quando falava lá, se você tirar nota baixa na escola, você vai ficar um mês em casa, não vai poder treinar. Aí que a criança se esforçava mais para poder aprender capoeira, para não ficar sem a capoeira, aprender a estudar mais. Que gracinha, né? Aí eles pegavam e falavam, não, professor, eu vou estudar bastante, porque eu não quero parar com a capoeira, que eu gosto muito de fazer capoeira. Aí eu falei assim, o que você gosta mais da capoeira? Ele falou, eu gosto de tocar berimbau e cantar. Aí é uma coisa legal, né? Porque para a criança desenvolver é uma coisa diferente, né? E assim, para muitas crianças, né, quando elas têm acesso assim à capoeira, né, vai ser o primeiro momento que às vezes muitas delas, né, vai ser o primeiro contato com o instrumento, né? Muitas crianças, por exemplo, lá dessa escola, né, tinha alguns que já tinham instrumento em casa, que às vezes o pai, né, tinha uma lá que o pai era músico, né? Então tinha pandeiro, tinha atabaque, tinha algumas coisas na casa, né? Mas tinha muitas crianças ali que nunca tinham nem tocado num instrumento, né? Então, olha a responsabilidade, né, da gente permitir que essa primeira experiência seja boa, né? Seja uma experiência valiosa para ela, para que ela possa desenvolver esse lado musical, esse lado artístico, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, assim, você estar à frente de crianças e trazer a capoeira, né? A capoeira como essa ferramenta, né? Que eles dizem, né? Ferramenta ancestral, né? Brasileira, que vem desde que veio da África e se tornou uma cultura afro-brasileira, né? Com as intervenções do Brasil, né? E, por exemplo, o cachixi, né? O cachixi foi colocado no Brasil, né? O cachixi, né? Esse negócio de misturar o cachixi com o berimbau. E acho que essa oportunidade que quando a gente tem pessoal que está ouvindo aí, que dá aula de capoeira e tudo mais, né? Acho que vocês podem afirmar isso também junto aqui com a gente, eu e o Fernando, meu xará, que a gente, a gente é xará aqui, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, assim, e quem vai começar a fazer esse tipo de trabalho, ter a consciência, né, de que é uma responsabilidade muito grande permitir que essa experiência seja boa, seja válida, né, e seja uma experiência que a criança possa levar para o resto da vida e que seja uma experiência boa, né, e não traumática, né. Então, esse negócio, assim, meu mestre que me ensinou, assim, esse negócio de... Não existe coisa que não pode ser feita. Tudo, dentro da capoeira, todo movimento é válido, né? Porque a expressão corporal, né? Às vezes um giro, né? Claro que no começo a gente começa, né? Cabo de arraia, negativa, né? Ginga. Ginga, armada, né? Essas coisas, chapa, enfim. Mas para a criança, a gente não pode dizer assim, não, isso aqui não pode. É que não pode, né, capoeira? Agora não é o momento, né? Em outro momento a gente pode utilizar isso, né? Mas agora vamos fazer dessa forma, né? Então, isso é bonito também, da gente não traumatizar a criança, dizer, não, isso não pode na capoeira, né? Isso não
né? Então, ter esse negócio, né? Outra coisa bonita também que eu aprendi nesse negócio de dar aula para criança é assim, fazer a criança respeitar o outro, respeitar o colega, né? Quando a gente faz aquela roda, assim, as criancinhas todas sentadas, bonitinhas, assim, na roda, né? Na hora do jogo, né? Agora é o jogo da amiga e do amigo. Vai ser sua vez, espera sua vez, né? Vai ter sua vez. Então, vamos todo mundo responder o coro bonito, pro amigo e pra amiga jogar bonito. E eles vão se divertir. E na hora que você for jogar também, o amigo e a amiga também vão responder o coro bonito para poder jogar também. Então, vamos respeitar que agora é a hora do amigo e da amiga e depois vai vir sua hora. Né? Então, tem isso também, que é legal. Aí, Fernando, eu queria, assim, saber, assim, e da mulher dentro da capoeira, como que ela... Assim que você faz uma explicação sobre a mulher dentro da capoeira. Então, eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Do que eu vivi, né? E do que eu vi, né? Então, eu tive a sorte de poder sempre estar em contato lá no estado de Goiás, né? O estado de Goiás tem muitas mulheres, né? Boas de capoeira, né? Então, quando eu fui, por exemplo, nesse primeiro encontro de capoeira Angola que eu fui, que era um encontro do Mestre Guaraná, do grupo Calunga, lá de Goiânia, e daí tinha a mestra Jararaca lá, né? E então tinha muitas mulheres, né? As mulheres do estado inteiro foi lá prestigiar o evento. E, cara, foi incrível ver aquelas mulheres jogando bonito daquele jeito, aquela forma, assim, porque quem vê aí, quem tá ouvindo a gente não viu ainda, mas vai ver, a mulher joga assim, tem um encanto diferente da mulher jogando capoeira, diferente do homem, né? Tô dizendo que é melhor ou pior, não é isso, é diferente, né? Então, quando a mulher joga capoeira, tem um certo gingado diferente, tem um certo balanço diferente, né? Que deixa a coisa muito bonita, né? Então, mas assim, não é fácil, né? Todas aquelas mulheres ali que eu tive de referência, né? Dentro do meu próprio grupo, tinha muitas mulheres muito boas de capoeira. E várias delas hoje não estão mais na capoeira por história de vida, né? Por situação de, às vezes, são coisas assim que é duro de falar, mas é a verdade, a gente não pode esconder, né? Às vezes um marido que tem ciúme, que não deixa a mulher ir para capoeira, porque tem homens na capoeira. Situações também que às vezes de pais, né? Que não deixam a filha ir para capoeira porque tem aquele negócio de ter muito homem, né? Na capoeira, né, e os pais ficam meio cabreiro com isso, né? Então, ser mulher na capoeira é um ato de resistência, sabe? Ser capoeirista já é um ato de resistência, né? Ser mulher dentro da capoeira é um segundo ato de resistência, assim, vamos dizer que é uma resistência ao quadrado, porque a gente tem que lidar com as questões maternas, né, também, né, e dentro da situação atual que a gente vive, né, o sistema que a gente vive, assim, é tudo muito pesado, né, para a mulher, né, são muitos afazeres, né, são muitas responsabilidades para a mulher, e a gente deixar, às vezes, algumas coisas de lado para poder se dedicar para a capoeira, isso nem sempre é visto com bons olhos, né? Pela sociedade em geral, ou pela família, ou pelo companheiro, né? Então, às vezes pelos filhos também. Então, tem muito assim, tem muita história de mulher que para de fazer capoeira, mesmo amando a capoeira, gostando de fazer capoeira. Tem mulher que tem que parar de fazer capoeira por conta familiar, né? De preconceito familiar ou essas situações, né? Às vezes maternidade também, a maternidade às vezes afasta a mulher da capoeira, né? Eu falei um pouco sobre isso no início, né? Então, a mulher dentro da capoeira, ela tem que ser resistente para enfrentar isso daí e se manter dentro da atividade, né? Dentro da filosofia, enfrentar essas dificuldades e às vezes, né, eu estava conversando ali fora com o Fernando, acabei esquecendo de comentar aqui, mas eu tive algumas vezes que eu tive que parar de fazer capoeira, né,
às vezes, ou por causa de obesidade da gravidez, ou por causa da própria gravidez que baixava a pressão, ou já passei também por depressão, usava remédio, né, para vencer essa doença, e isso me dava taquicardia, por exemplo, daí eu tinha que fazer bem devagarinho, ou deixar de fazer, né. Então, assim, tem muitas coisas, assim, que... Porque além do trabalho que a gente faz, né, hoje em dia a mulher precisa trabalhar para complementar a renda familiar, a gente chega em casa, a gente tem muitos afazeres domésticos, né? Tem os filhos, tem a comida, tem a limpeza, tem a roupa para lavar e é isso aí, tem tudo isso e mesmo assim a gente tem que ter o jogo de cintura de não deixar a capoeira de lado, né? Porque se a gente deixar a capoeira de lado, a capoeira deixa a gente também. Não é não, Fernando? Isso que você estava Verdade. falando, né? Então, assim, são muitas mulheres que são guerreiras, né? Que tem aí na história da capoeira, né? Eu não vou contar a história de todas elas aqui, mas tem muitos livros que falam das grandes mulheres capoeiristas que tiveram e que venceram, né? As dificuldades da vida. Eu posso citar aquelas mestras que hoje são referência para mim, né? Que são mestra Jararaca, mestra Janja, mestra Paulinha, mestra GG, a mestra Alcione, né? Mestra Alcione maravilhosa. Então, assim, tem muitas mestras, assim, mulher que está escutando, né, esse podcast agora, que quiser treinar com uma mestra de capoeira, tem muitas mestras aí disponíveis para a gente no Brasil, né, e disponíveis dentro das redes sociais, né, também para ter contato e tudo mais. Então, além dos mestres, tem as mestras, né, as mestras de capoeira. Antigamente era muito difícil, né, a gente ter esse acesso às mestras, né. Eu lembro que quando eu comecei eu só conhecia a mestra Jararaca, porque eu fui lá e vi ela, né, mas como eu não tive oportunidade de conhecer mais, eu achava que não tinha mais, né. Então, depois que eu vim conhecendo, né, fui me dedicando, que daí eu fui ver que tem as outras mestras também que falam muito bem e que resistem aí na atividade, né? Então, é isso. Aí, agora vamos finalizar agora. Aí agradecemos também a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, à Lei Aldir Blanc e ao Governo Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal. E, Fernanda, muito obrigado por ter vindo aqui. E eu fico muito agradecido de você ter falado aí, que você falou uma coisa aí muito linda. E eu que agradeço, Fernando, que é isso? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito contente de abrir esse espaço, né, para dizer o que é a mulher na capoeira, né, como contar a minha experiência de mulher na capoeira, né, e só retomando aqui, não querendo ser repetitivo, mas falando sobre lá no meu início da minha história, né, e eu estava refletindo isso recentemente, que eu revi a Miojo, né, que é uma menina que lá no comecinho, quando eu comecei a treinar lá na capoeira do Caverna, na Buzenhas, lá no contemporâneo, lá antigamente, lá perto de 2000, 2002, eu acho que se ela, talvez, né, eu não posso dizer porque não foi ao contrário, mas eu me sentia muito segura dela estando lá, sabe, de eu treinar, de eu estar lá e ter mais uma mulher ali para eu dividir o treino com ela, sabe? Então, mulheres na capoeira têm uma missão também, né? De abrir o espaço para outras mulheres, outras meninas que querem chegar na capoeira, né? Então, de vez em quando a gente escuta umas histórias assim, meio assim, né? Que, não me senti à vontade porque tem muito homem. Então, além da gente treinar a capoeira, a gente tem essa missão de abrir o espaço, de fazer o espaço um lugar seguro para outras mulheres chegarem também, né? E fazer com que essa capoeira possa, né? A filosofia da capoeira possa transformar a vida de outras mulheres também, né? Assim como transformou a minha, né?
Então, dentro dessa premissa aí dessas lutas, né? Dessas lutas e vitórias, né? E que vão transformando a gente como guerreira, assim, né? Que o povo fala assim, a Fernanda é guerreira, tá na capoeira. Eu não me vejo como guerreira, eu me vejo como uma lutadora, assim mesmo, porque são lutas diárias, cara, são lutas diárias que às vezes a gente nem imagina que a gente enfrentaria, mas a gente tem que enfrentar e tem que ir adiante. E eu fiz até uma ladainha a respeito dessas lutas todas, né? É uma ladainha que eu não trabalho com criança, mas é voltada às questões dessas lutas, né? Que a gente vive atualmente no mundo, né, de hoje, no mundo que a gente vive, né, com essas dificuldades todas. E é isso, agradeço também o convite, né, agradeço o convite do Camuanga, do Mestre Pequeno, do Fernando, agradeço demais e nós estamos juntos, cara. Precisando, nós estamos aí, estamos juntos, é nós e nós juntos somos mais fortes, né? Fortes. Isso, exatamente. Então, é isso aí. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com você e falando com os amigos também que estão escutando. Estão escutando a gente. Aí eu queria dizer, Fernando, para nós finalizar com um sonzinho, você podia fazer junto? Vamos? Vou mandar essa ladainha, então, que eu fiz aí. Eu quero ver, canto bonito. Foi uma aula que eu tive com meu irmão de capoeira, que também é um dos meus mestres, que é o Rafael. E dentro dessa aula que a gente teve, ele deu essa tarefa, assim, pra gente. Ele falou assim, o tema agora é luta. Então, o pessoal aí que tá aí, eu quero que vocês pensem e que vocês tentam fazer uma luta sua, né? Uma luta própria, né? Então, tenta fazer uma ladainha com a própria luta, né? Então, daí eu pensando, né, dentro dos meus desafios, dentro das minhas lutas, eu desenvolvi essa ladainha, né? Lembrando que eu sou aluna, né? Não sou mestra de capoeira, né? Estou começando aí nesse caminho, né? Desde 2008 e me sinto privilegiada hoje por ser mulher na capoeira, né? Coisa que antigamente eu não poderia dizer, né? Que até tem história lá de Bonito, tudo que eu... Teve uma oportunidade que eu estava dando aula para as crianças que ficavam no contraturno, numa entidade, assim, para ajudar com as tarefas, né? Crianças, assim, que estavam em situação de risco, né? E daí me convidaram, Fernanda, que eu treinava capoeira e era mulher. Daí, Fernanda, vamos lá treinar, não sei o quê. Daí eu treinava, daí eu via que os professores ficavam tudo sentados, assim, do lado, sabe? E daí um amigo meu falou assim, Fernanda, estão olhando pra sua bunda. Eu falei, puta merda, como que vão fazer uma coisa dessa, né? Como que... Eu nunca nem imaginava que pessoas poderiam ter esse tipo de atitude. Mas tem, né? Infelizmente, essa é uma das lutas, né? E essa é uma das lutas, né? A luta contra o assédio, né? Então, as mulheres antigamente sofriam muito com isso, mas a gente tem que se fortalecer e em certos momentos, a gente tem que ser brava, né? A gente tem que ser brava e a gente tem que impor nosso respeito, né? Então, mas foi uma coisa que na época, por exemplo, na outra aula eu já fui de moletom da aula, né? Porque eu não queria que pessoas ficassem olhando para mim com... Pô, eu tava lá para dar aula de capoeira, para fazer o bem ali para aquelas crianças, para permitir um momento de alegria ali para aquelas crianças que chegavam em casa, às vezes tinha pai bêbado, tinha mãe drogada, às vezes não tinha nem água para tomar em casa, né? Uma situação muito difícil as periferias do interior, né? Então, eu fui lá com toda boa vontade para, né, dar esse momento de alegria e ter que passar por isso, né? Então, é uma situação muito chata, assim, eu não... só estou dando exemplo aqui porque para as pessoas que estão ouvindo, às vezes passam isso, né? E pensa que é só com elas, mas não. Tem mulheres que até hoje passam, né, por situações de abuso e tudo mais dentro da capoeira, infelizmente, né? Mas a gente não deve se calar e a gente deve sempre buscar uma rede de apoio dentro das próprias mulheres,
né? Então, às vezes a gente não quer falar sobre isso no nosso grupo, que tem muitos homens, né? Com medo de julgamentos, né? Mas procure as mulheres. Procure as mulheres porque vocês vão ver que vocês não são únicas, né? Todas as mulheres passam por dificuldades e a gente tem que ser resistente, né? A capoeira ensina isso pra gente, que a gente tem que ser resistente e a gente não pode permitir desrespeito, né? A gente tem que se dar o respeito e tem que exigir esse respeito, né? Então é isso aí. Vamos lá pra ladainha? Vamos lá. Tenho tido paciência, tenho tido paciência nesse mundo de
já tá querendo jogar já. Que lindo!